cumprimento de penhora de bens de forma remota. Será que isso é possível? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo do canal Papo de Oficial. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e já deixa seu like, que é bem importante para eu poder continuar trazendo aí conteúdo para vocês. Aqui no canal eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre citação e intimação de forma remota. Agora, penhora de bem imóvel de forma remota, aí é novidade. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. O Código de Processo Civil, no artigo 154, diz que incumbe ao oficial de justiça, prestem bem atenção, pessoal, ao oficial de justiça, tá? Não é ao oficial do cartório extrajudicial, não é ao servidor interno da vara, é ao oficial de justiça realizar pessoalmente citações, penhoras, arrestos, prisões e demais diligências próprias do seu ofício. Continua o artigo, mas o que interessa aqui para nós é a palavra pessoalmente. Será que isso obriga o oficial de justiça a ir presencialmente cumprir todas as diligências? Então, é nesse ponto que a gente precisa diferenciar as expressões pessoalmente de presencialmente. Pessoalmente significa que o oficial de justiça precisa ele próprio praticar o ato, isto é, sem se valer de interposta pessoa. E presencialmente significa que o oficial de justiça deve praticar o ato de corpo presente. Então, a gente pode concluir aqui que é sim viável que o oficial de justiça se valha aí de meios tecnológicos, como por exemplo aí o WhatsApp, para praticar atos de citação, intimação, e vocês vão ver também aqui, que a gente vai falar nesse vídeo, outros atos, como por exemplo, uma penhora de bem imóvel. Aliás, a citação e a intimação de forma remota até já é prevista pela Resolução 354 do CNJ. Eu falo muito dela, vocês podem ver aqui nos outros vídeos que estão no canal. Mas e a realização de uma penhora ou de um arresto de bens? Ela pode ser feita de forma remota? Vocês vão ver que sim, mas desde que o oficial de justiça consiga descrever esse bem de forma muito completa e mais, que o oficial de justiça consiga fazer a avaliação desse bem de forma adequada. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe, eu também falo aqui nos outros vídeos, que ao oficial de justiça compete não apenas realizar a penhora ou o arresto do bem, mas também fazer a avaliação desse bem. E uma das coisas que mais influenciam no valor da avaliação é o estado atual em que se encontra o bem. Então, é muito importante que o oficial de justiça possa fazer a constatação do estado desse bem de forma adequada. E aqui, na minha visão, a gente chega num ponto crucial da questão. É possível ao oficial de justiça fazer uma penhora ou o arresto de um bem imóvel, por exemplo, um veículo, com qualidade de forma remota? Bom, para ilustrar muito bem essa questão e ajudar a responder essa pergunta, eu vou trazer aqui para vocês uma história real de uma colega oficial de justiça que conversou comigo, não de forma remota, mas de forma presencial. Eu tive o prazer de conhecê-la, tomamos um café juntas e ela me contou então a história dessa penhora que, na minha opinião, foi feita com extrema qualidade e de forma totalmente remota. Vamos ouvir a história então. Essa colega estava com um mandado judicial de penhora livre de bens contra uma empresa, contra uma pessoa jurídica.
Ela, de posse desse mandado, então, foi até essa empresa, era uma grande loja de calçados, e ela verificou que no local havia bens para serem penhorados, que eram bens aí de estoque, calçados e também alguns outros bens móveis que eram utilizados por essa empresa aí no desempenho da atividade dela. Então ela percebeu que sim, que a penhora era possível e teria que ser realizada. Mas o que ela percebeu também? Que seria uma penhora muito trabalhosa e que ela, inclusive, teria aí que pedir ajuda de uma ou duas colegas para ajudá-la aí na catalogação desses bens e na conclusão dessa penhora. Muito bem, nesse meio de tempo, o dono da empresa, o representante legal, que não morava na cidade do estabelecimento, mas em uma outra cidade, entrou em contato com essa oficiala de justiça e disse o seguinte: olha, eu possuo um carro de luxo que cobre o valor dessa dívida e eu gostaria de oferecer esse veículo à penhora. Então, o que essa oficiala de justiça pensou? Na minha opinião, de forma muito acertada, que ela estava diante da possibilidade de fazer uma penhora que seria muito mais efetiva para o processo, que seria menos onerosa para o executado, de um bem que tem muito mais saída em leilão, em asta pública, que é um veículo. Ela poderia deixar de realizar a penhora, aguardando aí que o dono da empresa fizesse a indicação desse bem? Pessoal, eu entendo que não. Por quê? Porque em loco havia bens que poderiam ser penhorados. E mais, a gente sabe que mesmo a pessoa informando ao oficial de justiça que vai oferecer um bem à penhora, se o oficial de justiça devolve esse mandado confiando nisso, há o risco de que essa pessoa não ofereça o bem à penhora. Então, o que ela fez? Ela disse a ele: olha, vamos então realizar a penhora desse veículo de forma remota. O senhor deve então fazer o seguinte: o senhor vai filmar esse bem para mim, me envie cópia do documento desse bem, envie para mim o comprovante de residência de onde o senhor mora e também aonde está o veículo, e assim o dono da empresa fez de forma extremamente colaborativa. Ele foi filmando o veículo. Deixe-me ver a lataria, deixe-me ver os bancos, os pneus. E essa oficiala de justiça foi então tirando fotos desse veículo. Para quê? Para que ela pudesse fazer uma avaliação de forma muito correta. E assim foi feito. Esse bem foi todo fotografado, ela lavrou o auto de penhora, enviou para o representante legal da empresa, que assinou toda a documentação, assumiu o encargo de depositário e mandou para essa oficiala de justiça totalmente assinado, né? Vocês percebam aí como a digitalização aí de documentos trouxe uma nova realidade para os processos. Então, qual foi o resumo da situação? Essa oficial de justiça conseguiu fazer a penhora de um bem muito mais efetivo, aí pensando num possível leilão. Não precisou recrutar outra colega, né, tirar essa outra colega do trabalho dela para ajudá-la a realizar essa penhora, que seria essa outra penhora do estoque, que seria muito mais trabalhosa, e também não correu o risco de devolver esse mandado de forma negativa, contando com que o dono faria ele próprio a indicação desse bem, que na verdade a gente sabe que há o risco de não ocorrer. Então, na minha opinião, essa colega agiu de forma muito inteligente, atendendo aí aos princípios da eficiência, da economia processual. Percebam que nem houve necessidade de se enviar carta precatória, e atendeu também perfeitamente ao disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que diz que a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao executado e que, inclusive, o executado aí deve indicar meios mais efetivos e menos onerosos, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Portanto,
nós estamos sim presenciando o início de uma nova realidade no cumprimento aí de atos de penhora, de arresto de bens móveis de forma remota. Mas é importante que fique claro que, principalmente nesse primeiro momento, é indispensável a colaboração do executado e de quem estiver na posse desse bem imóvel, conforme já prevê o princípio da colaboração previsto aí no artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, é isso. Eu acredito que essa história verídica vai ajudar muito aí os colegas a começarem a entender um pouquinho melhor dessa nova realidade e manda sua opinião para mim. Manda aqui, você já realizou algum ato constritivo de forma remota? O que você acha disso? Esse espaço aqui é bem aberto e eu adoro receber comentários, e as opiniões divergentes enriquecem o canal. Então é isso. Até mais, até o próximo vídeo.